Meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou tratar sobre um tema muito bom, que é Maria, porta do céu. Para começar, eu vou ler o livro do Gênesis no capítulo 3, versículo 15, que é conhecido como proto-evangelho. Mas é importante a gente saber o contexto, da queda ali, que pela tentação da serpente, Eva come o fruto da ciência do bem e do mal, e também Adão. Então Deus já começa a obra da redenção no Gênesis 3,15, diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí a gente precisa entender Maria, porta do céu, que é um papel importantíssimo no plano de salvação, e como Maria se encontra nele, a diferença entre Eva e Maria, a obra que Deus fez com Eva e Maria. E para ilustrar, é bom, todo mundo conhece, mas é bom proclamar a palavra que está em Lucas 1, versículo 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, nessas diferenças, o pecado entrou no mundo, através de Eva, e a salvação entrou no mundo através de Nossa Senhora. O nó que foi atado pela desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Tudo que Eva disse, não a Deus, Maria no seu fiat disse sim. E lá no Gênesis, nós temos uma mulher, virgem, imaculada, que é Eva, que era imaculada porque ela foi dotada de características préternaturais, que também era noiva, e também foi visitada por um anjo. Só que esse anjo é o demônio. Em Maria, nós também temos uma mulher virgem, noiva, desposada por José, e que também falou com o anjo, dessa vez Gabriel. São João Crisóstomo diz, que as armas, que o demônio usou para perder as nossas almas, uma mulher, uma árvore e a morte, com essas mesmas armas, Deus pegou e ressignificou essas armas para trazer a salvação para nós. Uma mulher, uma árvore e a morte. No caso do demônio, que para nos perder, ele usou uma mulher, Eva, uma árvore, que foi a árvore do fruto da ciência do bem e do mal, e a morte do pecado. E na salvação, uma mulher, Maria, uma árvore, o lenho da cruz, o madeiro da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a morte de Cristo, mas Cristo ressuscitou. Então a gente entendendo a inversão de tudo que é errado que Eva fez, Nossa Senhora fez o certo para nos salvar, a gente começa a entrar nesse tema de Maria, porta do céu. Outra parte do Gênesis que é importantíssima para a gente entender Maria como porta do céu, é o Gênesis 28, o sonho de Jacó. Gênesis 28, versículo 10. Capítulo 28, versículo 10. Jacó, partindo de Betsabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho, viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Esse é o sonho de Jacó. Jesus vai falar sobre o sonho de Jacó, como cumprimento dessa profecia, em João 1, na passagem famosa de Natanael, certo? Então, em João 1,
Versículo 43 diz assim: no dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verá coisas maiores do que essa. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, né? E tratando desse assunto, Maria, porta do céu, Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. E também falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que Deus, Criador, o Pai, na sua imensa sabedoria, né, na encarnação do Verbo, na kenose, no esvaziamento, no abaixamento, né, de Jesus, para vir nos salvar, né, já que a gente está falando de porta, vamos falar um pouco aí de engenharia, arquitetura. Né, ele usou uma escada, né, no princípio era o Verbo, João 1, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus. Então nessa kenose, Jesus se esvaziou da sua glória, da sua majestade, para descer do céu até a terra, nessa escada, né? Mas para entrar no mundo, ele usou uma porta, e essa porta foi o ventre de Maria, né? O ventre, né? Quando a palavra de Deus a gente lê no Gênesis 3,15, porém a inimizade entre ti e a mulher, né? Na linguagem bíblica, a mulher tem duplo significado. Quer dizer a igreja e quer dizer a Virgem Maria também. Então, os novos cristãos são gerados na igreja pelo batismo, né? Na piscina batismal ou na pia batismal, que é o útero da igreja. Mas sem o útero de Nossa Senhora, né, não seriam gerados novos cristãos, porque ela gerou o Cristo. Foi ela quem gerou o Cristo. E ali na cruz, né, foi dado a largada, o começo dessa maternidade espiritual de Maria, quando nosso Senhor Jesus Cristo, né, disse para João: filho, eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho. E ali ela começa a maternidade espiritual. Em Mateus 7, né, é muito importante a gente falar sobre a palavra porta, e às vezes que ela aparece na Escritura, tá? Em Mateus 7, no versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas essa porta estreita que Jesus está falando é a Virgem Maria. E como ela é humilde, né, é preciso humildade para a gente passar por essa porta. E esse assunto da porta não é tratado só no Novo Testamento. Desde lá do Antigo, numa profecia de Ezequiel, no capítulo 44, diz assim, Ezequiel 44, versículo 2: o Senhor disse-me, essa porta ficará fechada, ninguém a abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ela permanecerá fechada. Além de profetizar sobre o nascimento de Cristo no ventre de Maria, também profetiza sobre a perpétua virgindade de Maria. Né? Aí fica uns
uns lero-lero aí de um povo aí falando que Maria teve outros filhos e que Jesus teve irmãos. Jesus não teve irmão, Maria não teve outros filhos, né? Maria doou-se totalmente, junto com São José, para o cuidado de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E aí é importante que a gente cite, né, o livro do Apocalipse, para a gente pensar, né, na escatologia. E no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja da Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Então, se aqui está dizendo que Jesus abre uma porta e ninguém pode fechar, e que ele fecha e ninguém pode abrir, ele está apontando que o caminho da salvação passa pela porta do céu, que é Nossa Senhora. E ainda mais, no mesmo capítulo, no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Então Jesus, né, que é Deus, no seu amor, ele não pode, né, tirar de nós o livre-arbítrio. Então ele diz: eis que estou à porta e bato, né? É a porta do nosso coração, mas aqui também nós lembramos da Virgem Maria, que pelo seu Imaculado Coração tem acesso direto ao Sagrado Coração de Jesus, certo? Para a gente terminar nesse nível escatológico, muitos conhecem o Apocalipse 12, apareceu em seguida um grande sinal no céu, né? Só que a gente tem que ler também o capítulo 11, versículo 19, que diz assim: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Então, a arca do seu testamento, na antiga aliança, né, a arca da aliança, era a presença de Deus, né? A arca da aliança portava Deus. E quem portou Deus na nova aliança? Maria, né, que gerou Jesus no seu ventre. E depois disso, apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, olha só, na segunda vinda de Jesus, quando ele for voltar, né, para julgar e separar, né, os bons dos maus, primeiro quem vai aparecer é a arca do seu testamento, que é a Virgem Maria, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo sobre Maria, a porta do céu, para a gente entender de uma vez por todas, né, que Maria é necessária na salvação. Porque Deus quis que a salvação passasse pelo ventre dela, né? Uma escada e uma porta, né? A kenose, o abaixamento de Jesus e a geração de Jesus no ventre de Maria. Se você quer chegar ao céu, você precisa fazer o caminho inverso. E para fazer o caminho inverso, você precisa passar pela porta, né? Então vamos buscar intimidade com a Santíssima Virgem Maria, para a gente, como ela própria diz, que ela nunca chama a atenção dela para nada, para a gente fazer tudo o que ele vos disser, como está escrito em João 2 nas bodas de Caná, né? Meu desejo é que você seja íntimo de Maria e que ela te faça santo, porque no céu só entra santo. Beleza? Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, um beijo para todos.